Eu aceitei Jesus e nesse vídeo eu vou te contar como essa decisão transformou a minha vida e pode também transformar a sua. Meu nome é Isabela Parreiras e esse é o primeiro vídeo do meu canal e eu vou relatar como foi a minha experiência de forma íntima. Você já teve aquela sensação de vazio ali dentro de você? Que às vezes você pode ter tudo, mas tá tendo um vazio, sentindo algo assim? Eu comecei a me sentir dessa forma e comecei a me questionar. Desde criança, cresci indo na igreja católica ali com os meus pais e ia todos os domingos na missa e cheguei a fazer até a primeira comunhão. Mas com o passar dos anos, aquele hábito foi se perdendo. Mas eu mantive ali a fé e sempre rezei todos os dias antes de dormir. Mas quando eu comecei a sentir aquele vazio, eu comecei a conversar com Deus, de pedir, questionar de qual era o meu propósito aqui na Terra, do que Ele desejava para mim e pedir, assim, sinais. E foi aí que tudo começou a acontecer. Tive o primeiro sinal, foi quando eu fui abastecer o meu carro e eu vi um menininho e me ofereceu para comprar uma bala. E eu peguei, eu tinha ali R$ 2 e entreguei para ele e ele foi, agradeceu e saiu. E veio o frentista e me falou: olha, não é querendo te decepcionar, mas esse menininho, ele em menos de uma hora que ele já fez mais de R$ 300 e os pais dele ficam ali, são super saudáveis, mas ficam explorando o menino, porque pessoas como você ficam com dó por ser uma criança e acabam ajudando. E às vezes você tá tirando ali, de você tá ajudando a sua família, você tá ajudando uma pessoa que não precisa. E eu fiquei assim, né? E eu fui escutando ali tudo que ele tinha para me falar. E ele pegou e concluiu ali, né? Que tudo que eu for fazer, para eu poder pedir a Deus e se Deus deseja aquilo ou não. E eu fiquei com aquela dúvida, eu fiquei assim, mas como eu vou saber? Como Deus vai me dar essa resposta ali de imediato, igual naquela hora que o menininho veio me oferecer a bala, se eu ajudo ou não? E eu fui embora com aquilo na minha cabeça. E fiquei pensando, até quando eu cheguei na casa do meu namorado, comentei com ele, falei assim, nossa, olha isso, o que aconteceu? E será que é um sinal? Será que é o sinal que eu pedi? Ali, mas com o passar dos dias, eu fui esquecendo ali daquilo. E foi aí que eu tive o segundo sinal. Eu fui em um evento de marketing digital e lá eu reencontrei uma amiga. E eu fui e perguntei pra ela, falei assim, nossa, eu tô te achando um pouco triste e aqui tá todo mundo muito feliz de estar recebendo ali a plaquinha de faturamento, né? E eu, inclusive, consegui receber a minha e foi assim, isso é um assunto para outro vídeo, mas um dia eu quero compartilhar isso com vocês. E ela pegou e me disse, eu vou vendo essas pessoas aqui felizes com o faturamento, não me enche mais os olhos. Eu aceitei Jesus e a minha vida se transformou depois disso. Eu fui comecei a conversar, pedindo para ela me explicar como foi, e ela me contou, e aquilo eu fiquei assim, nossa, que legal! Eu pude ver como os olhos dela brilhavam, todos os relatos dela, tinha ficado assim até arrepiada. E foi muito legal, tanto que eu me perdi ali nas horas que a gente ficou conversando, né? Mas, ainda assim, Deus me deu o terceiro sinal. Deve ter falado assim, menina, você me pediu esse sinal, eu estou te dando, receba. E foi aí que, voltando desse evento, mais ou menos 9 horas de viagem, o meu namorado acabou voltando de avião e eu vim de ônibus ali com a equipe, enfim. E um amigo pediu, falou assim, eu posso sentar do seu lado? Falei, pode sim. E a gente começou a conversar até que surgiu o assunto ali sobre Deus. E a gente voltou a viagem inteira falando sobre isso. Ele começou a me explicar desde Adão e Eva, das experiências que ele já teve. Eu tinha comentado que eu tinha dessa amiga que se chama Evelyn, né? Tinha comentado comigo ali o testemunho dela e tinha mexido comigo. E assim, tudo que ele me falou, eu senti ali realmente que era um chamado.
um chamado de Deus para mim, assim, para eu poder aproximar. E foi aí que ele me fez o convite para estar conhecendo a igreja dele, que era uma igreja evangélica, e eu peguei e fui com o meu coração aberto. E lá na igreja, era uma igreja evangélica, estava tendo culto, o pastor falou algo que mexeu comigo, que era que para você ser filho de Deus, você tinha que renascer. E eu fiquei assim, mas como renasce? E ele pegou e me falou, esse meu amigo que se chama Edson, pegou e falou assim: para você renascer, você tem que aceitar Jesus. Eu fiquei pensando, mas como eu aceito Jesus? E minutos depois o pastor fez o convite para quem estava ali e gostaria de aceitar Jesus, para ir lá na frente. E quando eu fui me ver, eu já estava lá na frente aceitando Jesus. E foi assim, incrível, eu me senti muito bem. E foi assim, um divisor de águas na minha vida. Logo ali que eu tinha aceitado Jesus, eles me levaram para uma salinha onde eu fui preencher um papel, colocar ali o meu nome, o meu telefone, e eles me deram uma Bíblia de presente. E aí eu fui embora toda feliz para casa, porque eu tava me sentindo muito bem ali, a sensação de ter aceitado Jesus, eu senti algo muito forte dentro de mim. E eu já contei pro meu namorado: amor, eu aceitei Jesus e foi transformador, eu me senti muito bem. E contei pra essa amiga, a Evelyn, que eu tinha reencontrado no evento, falei pra ela também. E eu tava com muita dúvida de falar assim: nossa, ok, eu aceitei Jesus agora, mas o que eu faço? Quais as coisas que eu tenho que fazer? E eu perguntei pra ela, falei: amiga, me ajuda, eu aceitei, E ela falou assim: Isabela, começa a ler João, ali no Novo Testamento. Eu fui e comecei a ler João. Aí já acordei no dia seguinte, já comecei a ler a Bíblia, e o Eduardo também começou a ler junto comigo, e foi muito legal, porque a gente hoje estamos lendo ali um capítulo por dia, e tá sendo muito legal a conexão que a gente tá tendo com Deus. E eu comentei com outra amiga também. Falei: amiga, eu aceitei Jesus, comecei a ler, peguei esse hábito de querer ler ali todos os dias um capítulo, né? E tá sendo muito legal. E ela pegou e falou assim: Isabela, me passa seu endereço que eu quero te dar um livro de presente que foi transformador na minha vida. E eu acredito que vai ser muito bom para você. E é um livro que se chama Plenitude. Vou mostrar para vocês. Esse daqui, olha, da Camila Vieira. Por que eu quero mostrar esse livro para vocês? Porque assim como eu aceitei Jesus, eu fiquei: e agora, o que eu faço? E eu senti ali que eu fui direcionada. Essa minha amiga me falou: Isabela, começa a ler João. E a outra amiga me deu esse livro de presente. E com esse livro, basicamente, você tem 40 dias para você ir além em todas as áreas da sua vida. Hoje é o meu 20º dia e hoje eu vejo que para você ir além em todas as áreas da sua vida, você tem que ter uma boa relação ali com Deus. E foi ali que eu comecei a ficar ainda mais íntima de Deus, porque nesse livro, ele tem os textos diários, tem ali as reflexões de trazendo consciência para sua vida, para você enxergar ali o que você tem que melhorar, e tem a oração, um momento de oração, que tem uma oração pronta que você faz, e tem também a parte que a autora, Camila Vieira, pede para você ajoelhar e ter ali buscar conversar com Deus. E foi muito bom e transformador na minha vida, porque muitas vezes eu estava lendo ali a Bíblia, mas eu pensava assim, fazendo as minhas orações: mas será que Deus está me escutando? Apesar dele ter me dado todos esses sinais, eu ainda tinha essa dúvida. Se você busca se aproximar de Deus, a entender mais a palavra, eu te indico muito esse livro Plenitude, porque ele foi assim essencial para mim, para criar ali uma conexão com Deus. E uma outra coisa também que tem me ajudado muito ali nos momentos da leitura, né, diárias ali, eu junto com meu namorado, quando a gente está juntos, a gente lê juntos, e quando eu estou na minha casa, a gente faz uma chamada de vídeo e lê por ali, e
pega, pede para a inteligência artificial fazer um resumo ali de fácil entendimento, porque a Bíblia tem palavras muito difíceis. Então, eu acredito, para a gente aprender, a gente tem que entender. Então, eu sempre peço ali o ChatGPT para estar fazendo um resumo e colocar lições ali daquele versículo do dia. E, gente, eu sou uma pessoa muito, como eu vou dizer, curiosa. E eu comecei a me aventurar, de querer saber mais de Jesus, de Deus. E foi aí que eu comecei a pesquisar. Eu comecei a escutar muitos louvores, comecei a ler a Bíblia, comecei a ler o meu livro. Comecei a ficar pesquisando e criando uma conexão ali com Deus, porque desde o início, o que eu comecei, de tudo começou foi quando eu comecei a questionar ali qual era o meu propósito. Então eu tinha dúvidas e eu queria respostas. E foi aí que comecei a ter essa conexão e comecei a orar e pedir para Deus assim: Deus, você está escutando as minhas orações? Você pode, porque muitas vezes eu lia, às vezes até 3 vezes ali a oração para saber assim, será que Deus está escutando? Será? E foi aí que eu resolvi pedir a comprovação para Deus se ele estava me escutando e pedir ali um sinal, às vezes de ler alguma coisa, alguma mensagem que faz sentido ali para eu conseguir ter essas minhas respostas. E, gente, foi aí que eu tive certeza absoluta de que quando você pede algo para Deus ali de forma genuína, Deus, ele nos escuta. Porque o que aconteceu comigo foi, assim, uma experiência que até hoje eu sinto que eu estou sonhando, de tão, assim, inacreditável, sabe? E eu vou contar pra você agora. Em busca das minhas respostas, e orei ali pra Deus e pedi pra Deus me direcionar, de me dar um sinal, às vezes eu ver alguma mensagem ali para saber se Deus estava escutando ali as minhas orações, se para ele me iluminar, porque o que eu queria muito estava em busca de respostas que era ali do meu propósito. E foi aí que foi uma quinta-feira, eu falei: tocou no meu coração de ir ao culto. E eu peguei, convidei meu namorado, falei: amor, vamos no culto comigo? Ele falou assim: amor, hoje eu não vou poder, porque eu tenho uma aula. Eu falei: vou sozinha, né? E peguei e fui. E lá eu encontrei um senhorzinho que desde o primeiro dia que eu fui, ele foi, me cumprimentou, falou: seja bem-vinda, tem muito para acontecer, enfim. E ele sempre depois me via e falava alguma coisa que já tinha mexido comigo, né? Da segunda vez que eu fui, ele foi e virou para mim e falou: aumenta as suas expectativas. Coloca elas lá no alto. E fiz entender aquilo, né? Será que é com eu pensando assim, será que é o meu objetivo, ali meu propósito? Ou será que é um produto que eu estava desenvolvendo ali, né? Fiquei com essa dúvida. Nesse dia que eu fui sozinha, ele me viu e falou assim: as respostas que você tanto procura, você vai encontrá-las hoje. E na hora eu já fiquei toda arrepiada, eu falei assim: meu Deus, será que ele é um profeta? Será o que vai acontecer? Eu fiquei aqui, mas eu senti ali, sabe? Eu simplesmente confiei que eu teria as minhas respostas. E foi muito legal o culto, eu me conectei bastante, dancei, cantei, bati palma, foi bem legal. E no fim, assim, eu vi esse senhorzinho se aproximando de mim. Ele tinha um casal atrás de mim e ele começou a conversar com a moça e simplesmente veio até mim e falou assim: eu pedi para essa moça orar por você. E ele já botou a mão assim na minha cabeça e começou a falar umas coisas que eu não estava entendendo o que era. E simplesmente eu comecei a enxergar tudo embaçado e eu fiquei muito relaxada. Eu só fui assim pro chão. E quando eu fui ver, eu tava ali deitada com a cabeça no chão e comecei a chorar, eu comecei a dar crise de riso e ele falava: continua, continua, e comecei a falar em línguas.
e umas coisas assim que eu não sabia o que era ali na hora. Que eu falava e assustava e ficava assim, que isso? Eu segurava. E ele falava, continua, continua, continua. E eu chorava, eu me emocionei tanto ali, eu tava sentindo uma sensação que eu nunca tinha sentido antes, e mais forte do que qualquer outra coisa ali, outra experiência na minha vida. E eu senti que colocaram um pano em cima de mim e esse senhorzinho, ele falou, ela está sendo batizada. Eu não tava entendendo nada, né? Só tava ali chorando, rindo. E aí simplesmente eu fui conseguir levantar assim o meu rosto. E parou assim, e eles foram, me sentaram, me trouxeram água. E ele voltou e me falou assim, lê João. Aí eu peguei e fiquei assim, mas eu já li João, eu tava em Atos dos Apóstolos, né? Aí eu tô assim, mas o que que eu faço? Aí ele tá assim, você teve muita sede de buscar e Deus te deu, te presenteou ali com o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você e ele é só o começo. Quanto mais você buscar, mais você vai ter. E eu tinha ficado assim, meu Deus. Eu pedi para Deus ali desde o início, né, um sinal, e tudo isso foi acontecendo. E esse senhorzinho pegou e me falou: as respostas que você tanto procura, você vai encontrar em João. E agora você, como eu tinha falado com ele que eu já tinha lido João, ele falou assim: você vai ler com outros olhos, porque agora o Espírito Santo habita em você. E assim, eu já fiquei, meu Deus, e ele falou: você vai voltar aqui no domingo, isso era na quinta, e vai me dizer qual é o seu propósito. E eu fiquei, meu Deus, como ele sabia que eu tava em busca do meu propósito, sabe? Aquilo pra mim foi, eu tive a certeza absoluta que era Deus. Deus tinha habitado nele, Deus fez tudo isso para eu poder enxergar. Eu pedi respostas e eu tive ali a minha resposta. Saí de lá, assim, já liguei pro meu namorado na hora: amor, você não vai acreditar o que aconteceu. E contei tudo pra ele, e eu não sabia o que tinha acontecido ali. Aí mandei mensagem pro Edson e mandei mensagem pra Evelyn, que foram as pessoas que me deram ali os sinais, né, os meus amigos. E eles me falaram: Isabela, você foi batizada em línguas. E começaram a falar. E a Evelyn foi: nossa, como foi muito rápido a sua busca, você teve sede. Porque assim, eu pesquisava muito, eu tava tendo ali, criando uma conexão com Deus, de me ajoelhar, de conversar, de orar, e fui entendendo ali os meus pecados, né, o que eu cometi, comecei a pedir perdão, e foi assim um sentimento muito, eu vou explicar pra vocês, mágico, sabe, de todo o conhecimento que eu tô tendo, de quão transformador tá sendo essa jornada na minha vida, e eu sinto que foi guiado ali por Deus desde de quando eu pedi ali, de quando eu quis conversar e pedir para ele. Tudo que aconteceu, tenho certeza que foi ele conversando comigo ali, de tal forma. E hoje eu senti essa vontade de estar vindo aqui contando para vocês essa experiência que tive, esse relato, porque eu descobri o meu propósito. Eu pedi para Deus desde o início e Ele me mostrou o meu propósito. Então, assim, hoje, para eu estar aqui contando para vocês esse relato, e é porque um dos propósitos que Deus me mostrou, que é o meu propósito, é de estar ajudando pessoas. Então, hoje eu quero dizer para você, se você está passando a sua vida por dificuldades, se você doença, se você tem dúvidas, ali se sentindo sozinha, só te dizer de confie em Deus e peça para Ele te direcionar e te mostrar quais os planos dele para sua vida, qual o seu propósito, o que vai ser melhor, sabe? Quando a gente pede para Deus de forma genuína, Ele nos dá.
E às vezes a gente precisa passar por momentos de dificuldades na nossa vida, que é para alimentar a nossa fé. Deus nos permite fazer isso. É como se Ele estivesse ali te dando, mas o que acontece muitas vezes, o que já aconteceu muitas vezes também, eu, por experiência própria, eu já pedi para Deus, Deus me deu e eu agradeci, mas depois esqueci, eu não tive ali uma relação. E Deus quer que a gente alimente a fé e que a gente esteja ali sempre pedindo para Ele, confiando nele, que Ele direcione nossos passos, nos guie e faça o melhor para todos nós. Então, eu senti assim essa vontade, tocou muito no meu coração de estar gravando, dando o meu relato para você. E se mudou alguma coisa na sua vida, se tem algo que eu possa fazer ali para te ajudar, comente aqui embaixo. Esse é o meu primeiro vídeo do meu canal. E confesso para vocês que eu era, né, muito tímida e foi bem difícil de estar gravando esse vídeo aqui. E é só o começo. Eu sinto que eu tenho ali uma longa jornada e com esse meu objetivo de ajudar pessoas, e eu só quero... foi muito transformador na minha vida, e se foi, eu quero também que seja na sua, que você alcance ali todos os seus objetivos e seja feliz. Então, é isso. Obrigada se você chegou até o final e se inscreve no meu canal para mais vídeos. E estou muito feliz. Obrigada. Tchau.